Pauta do plenário prevê análise de 4 medidas provisórias, mas a atenção dos deputados continua voltada à Comissão Especial da Reforma da Previdência, que deve votar o relatório ainda essa semana. Grupo de trabalho sobre a nova legislação de licenciamento ambiental debate como conciliar preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Há exatos 25 anos entrava em cena o Plano Real para acabar com a hiperinflação na nossa economia, como mostram as reportagens especiais de Cid Queiroz. Esta semana, mais uma vez, o foco das atenções dos deputados estará fora do plenário, mais precisamente na comissão especial que avalia a proposta de reforma da Previdência. E, de novo, a expectativa é de que o texto seja votado, dando mais um passo no percurso necessário para virar lei. No entanto, o plenário também tem uma pauta oficial de votações. 4 medidas provisórias estão disponíveis para serem apreciadas no plenário da Câmara. Uma, a MP 874, remaneja cerca de R$1,5 milhão de reais para o pagamento de ajuda emergencial às vítimas do rompimento da barragem de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Outra, a MP 876, simplifica a abertura e o fechamento de empresas, como explica o relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Primeiro que você vai tirar o seu CNPJ na hora. Você vai se dirigir a um computador, fazendo todo o processo digital, ou então se dirigir na junta comercial e tirar o seu CNPJ. Você vai poder alterar uma empresa na hora. Vendeu sua cota para um sócio, incorporou outro, você vai poder alterar na hora. E terceiro, fundamental, é você poder baixar uma empresa no Brasil, que é uma burocracia muito grande, você vai poder baixar essa empresa também na hora. Outra medida provisória é a que autoriza a prorrogação até o fim deste mês de mais de 140 contratos temporários feitos pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por fim, tem aquela que traz de volta um mecanismo que muda a cobrança de 4 impostos na compra de passagens aéreas feitas por órgãos públicos federais, feita com cartão corporativo. O deputado Gurgel presidiu a comissão de deputados e senadores que avaliou o texto. Lá foram feitas mudanças antes mesmo do texto chegar ao plenário. Houve 2 emendas no relatório, o relator acolheu as 2 emendas. Uma delas estenderia isso ao Poder Judiciário, ao Legislativo e à administração indireta, né? Então houve alguns ajustes no sentido sempre de economicidade, abertura de mercado, transparência, né, e a questão tributária. Os deputados também podem terminar de votar a proposta de nova lei de licitações, que traz novas formas de contratações públicas para o governo federal, estaduais e municipais. A parte principal do projeto foi aprovada na semana passada, mas faltam os pedidos que os partidos fizeram de mudança no texto. Além disso, na quarta-feira está marcada a sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores devem decidir sobre 5 pedidos de remanejamento do orçamento público federal feito pelo governo. Vale lembrar que as votações só devem se concretizar se não atrapalharem o andamento da proposta de reforma da Previdência lá na comissão especial. Semana decisiva para a reforma da Previdência. A comissão especial que debate o tema deve votar o texto nos próximos dias. Antes disso, os deputados negociam pelo menos 2 pontos que ainda estão em discussão. Semana decisiva para a reforma da Previdência. A comissão especial que debate esse tema deve fazer a votação até quinta-feira. Mas antes disso, muita negociação. Pelo menos 2 pontos ainda estão em debate. Um deles é o tratamento dado para as forças de segurança civis. Na proposta do governo, os policiais militares conseguiram regras melhores. Outras forças policiais cobram o mesmo tratamento. O PSL, partido do presidente Bolsonaro, está no centro dessa questão. Dos 54 deputados, 22 cobram essa mudança. Mas ela vai ter impacto na arrecadação prevista pela reforma. A cobrança foi parar na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Lá, a reunião foi com um relator, deputado Samuel Moreira. Por enquanto, o foco das cobranças é sobre as polícias federais. A gente quer chegar a um acordo que possibilite a votação. Agora, se houver algum tipo de desidratação, vai ser algo de pequena monta, até porque a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, se conseguisse tudo que eles haviam proposto,
o impacto calculado, indicado por eles, era algo menor do que 4 bilhões em 10 anos. Outro ponto ainda em discussão é se estados e municípios vão ou não entrar nessa reforma da Previdência. Os governadores já estão aqui em Brasília para dar essa resposta. A reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, está agendada para esta terça-feira, às 10h30 da manhã. A expectativa é que, com a entrada dos estados na reforma, venham também os votos dos deputados ligados a esses governadores. Se a gente puder trazer o voto dos governadores já na comissão, seria muito bom. Alguns governadores têm deputados que fazem parte da comissão especial. Já seria uma sinalização importante. Mas para isso precisa fechar o acordo. A leitura do relatório está agendada para a tarde desta terça-feira. Na sequência, vem a votação dos 5 requerimentos pedindo para adiar esse processo. Isso é parte do kit obstrução. O deputado Marcelo Ramos, presidente lá da comissão especial, acha que isso não vai ser um problema não. A expectativa é que os 5 requerimentos sejam rejeitados e, em sendo rejeitados, na quarta e na quinta, a gente conseguirá fazer a matéria ser votada na comissão para que possa ir a plenário a tempo de ser votada ainda no primeiro semestre. O grupo de trabalho que debate uma nova legislação para o licenciamento ambiental no Brasil reuniu advogados, ambientalistas e representantes dos municípios. Na audiência pública foram sugeridas propostas para conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Para muitos especialistas, a implantação de novos empreendimentos no Brasil esbarra nas regras de licenciamento ambiental. Empresários defendem um novo marco legal para conferir maior agilidade e segurança jurídica ao processo. Que a gente venha a ter uma lei geral de licenciamento, né, que nos dê segurança a todos os setores da sociedade, seja ONG, seja setor privado, seja governo, né, nos dando segurança na operação dos empreendimentos e para o desenvolvimento do país. O Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino, quase que todas as fotos que você vê dele, ele está sorrindo, está alegre, contente. Muitos dizem porque na época não havia o licenciamento ambiental. Um dos problemas apontados no grupo de trabalho que debate um novo marco legal para os licenciamentos são as sobreposições de competências entre União, estados e municípios. Empresários reclamam também regras mais claras. A vinda de uma lei correta e que uniformize o licenciamento ambiental brasileiro vai justamente fazer com que os empreendimentos que daqui para frente serão licenciados, implantados e operados tenham todo o respeito à legislação ambiental e tragam aquilo que a nossa Constituição determina, né? A compatibilização entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente ecologicamente bem equilibrado, o conhecido desenvolvimento sustentável. Ambientalistas sugeriram a criação de um balcão único de licenças ambientais para que todas as análises fossem feitas de forma integrada, mas também cobraram a manutenção de regras como a outorga do uso de água. O acesso à água em qualidade e quantidade como um direito humano a todos os usuários e a todas as atividades econômicas. Isso, no texto base, estava sendo desvinculado, esse instrumento da outorga, desvinculado do licenciamento ambiental, e nós apontamos então a importância dele voltar a ser um instrumento de planejamento integrado. Constitucionalmente, quem controla o uso do solo, planeja através de planos diretores ou de outros instrumentos de planejamento, é o município. Então existe uma responsabilidade muito grande do município em casos de licenciamento ambiental, mesmo quando ele não licencia. O órgão licenciador é o Estado ou o IBAMA. Deputados defendem mecanismos para que a população seja ouvida. Uma termoelétrica, por exemplo, numa cidade, que aí a população, não queremos esse negócio aqui não, né? Ou incinerador, coisa assim. Nós não queremos aqui, tá? Então como é que a gente vai ter algum mecanismo para que a vontade popular seja expressada? Para o relator, os consórcios podem ser a solução para as dificuldades que os municípios menores enfrentam nesta área. Um dos grandes problemas dos municípios pequenos, que precisam licenciar empreendimentos, muitas vezes grandes empreendimentos, é a falta de estrutura na sua Secretaria de Meio Ambiente. Então, para suprir essa deficiência, formular consórcios, como já acontecem, só que para fazer essa análise dos impactos ambientais desses grandes empreendimentos em municípios menores. A medida provisória 871 foi sancionada pelo presidente da República e virou lei. Mas Jair Bolsonaro vetou 5 pontos da nova legislação que busca coibir fraudes nos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O governo federal prevê uma economia de quase 10 bilhões de reais
com a revisão de mais de 5,5 milhões de benefícios. A nova legislação estabelece critérios para coibir fraudes no sistema de aposentadoria brasileiro e cria um programa de revisão de benefícios concedidos pelo INSS. O relator da MP na Câmara destaca que a nova norma vai gerar uma grande economia para os cofres públicos. Pode chegar a uma economia bem grande, né? A medida inteira estima uma economia de cerca de 10 bilhões de reais por ano. O relator disse ainda que os órgãos de controle já detectaram indícios de irregularidades em 4 milhões de benefícios concedidos pelo INSS. As novas regras determinam, entre outros pontos, bônus salarial para cada processo analisado por peritos fora do horário de trabalho e passa a exigir cadastro do trabalhador rural feito pelo governo e não mais pelos sindicatos. O MP vem justamente para você evitar que as fraudes ocorram e que o dinheiro do pagador de impostos, do trabalhador honesto, seja enviado para os bolsos de quem nunca trabalhou no campo e que frauda o certificado para conseguir se aposentar com a aposentadoria rural. O que mais nos preocupava era que o governo dava apenas 1 ano para os sindicatos recadastrar os seus associados. Isso era quase impossível. E aí nós fizemos um acordo com o governo de que esse prazo foi estendido até 31 de dezembro de 2021. As regras também restringem o pagamento do auxílio reclusão apenas aos casos de cumprimento de pena em regime fechado. Fica proibida essa remuneração para presos do regime semiaberto. Além disso, a legislação autoriza o INSS a ter acesso a dados do Sistema Único de Saúde, das movimentações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de cartórios, para cruzar as informações e verificar a situação dos segurados. Essa disponibilização de cadastro, esse cruzamento de dados, acaba sendo utilizado pelos chamados birôs de domínio de dados, que são comandados pelo sistema financeiro. Antes da aposentadoria ser oficializada, já tem gente batendo na porta oferecendo crédito. 5 itens do texto aprovado pelo Congresso foram retirados da lei. Por exemplo, o trecho que proibia as instituições financeiras com convênio com o INSS de enviar publicidade com oferta de empréstimo pessoal ou cartão de crédito para os aposentados. Esse tipo de oferta tem levado ao endividamento dos segurados do INSS. O governo assumiu de vetar alguns trechos que não alteram o espírito da medida, não alteram o impacto, mas que deixou os parlamentares mais confortáveis, com menos dúvidas a respeito do texto. Há 25 anos, no dia 1º de julho de 1994, o real se tornava a moeda brasileira numa transição que havia começado a se desenhar ainda na década de 80. Em 2 reportagens especiais, o Jornal da Câmara relembra as origens da moeda que nos livrou da hiperinflação, começando pelos tropeços anteriores que nos permitiram encontrar o caminho da estabilidade monetária. Real, R$1.000, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e finalmente de volta ao real. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos 5 moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de 3 anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas 1 ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou 3 anos e meio. O Cruzeiro Real foi criado na transição da URV e ficou menos de 1 ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 25 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80.
Do meu ponto de vista, a história começou com o paper, que escrevi junto com a André Lara Rezende, que foi chamado de paper Larida, que foi a primeira proposta da moeda virtual, né? Que depois virou a ser o RV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. No final do regime militar, o Brasil convivia com inflação e estagnação econômica, resultado de políticas equivocadas para estabilizar a economia. Houve várias tentativas de estabilização da inflação durante o período militar. Elas, no entanto, foram norteadas, primeiro, pela visão que todo problema era fiscal. Segundo, com inércia inflacionária. Lembra que quando a inflação é alta, a inércia joga contra, né? Era uma inflação baseada na inércia. Ou seja, reajusta o preço hoje de acordo com a inflação do ano passado. Coautor da proposta que permitiu a desindexação da economia com a criação do AURV, o economista Pércio Arida fez parte da equipe que criou o Cruzado. Nós tentamos implementar essa chamada solução do Plano Real ainda em 86, mas o consultor-geral da República, que era o Saulo Ramos, que trabalhava com o presidente Sarney, foi taxativo. Olha, o sistema monetário nacional só admite uma moeda, não há duas moedas. Você não pode escrever o contrato em moeda que não seja a moeda corrente do país. Então a ideia pareceu natimorta naquela altura. A teoria esbarrou na realidade de um país que não tinha sequer contabilidade pública e cujos governos emitiam títulos da dívida sem o menor controle. Possivelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas, vai dizer, puxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. O Cruzado falhou, mas ficou no imaginário coletivo. Então, os vários planos de estabilização a seguir eram tentativas de fazer o Cruzado certo. O real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou dos vários congelamentos de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preços era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que no caso era o Fernando Henrique, que se deu ao trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era o Itamar Franco. Tem uma condição muito particular. O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque haveria eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. Nós estamos acostumados num país onde as coisas normalmente dão errado ou frustram, e esse é um caso em que não só deu certo, como superou qualquer expectativa. Acho que deu certo, comemorarmos 25 anos é realmente um marco, acho que é testemunho desse sucesso. Estabilidade macroeconômica é um bem público, é algo que beneficia a todos na sociedade, né? E é importante que tenhamos isso em mente para sempre perseguir e zelar pelas instituições que garantem essa estabilidade macroeconômica. E esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.